Seja muito bem-vindo, está começando no Tralicast, um podcast que conecta pessoas, tecnologia e o futuro da pecuária no Brasil. Hoje teremos a honra de receber um convidado muito especial, alguém que tem uma história construída com trabalho, visão, propósito e paixão pelo agronegócio. Vamos conhecer um pouco mais da história, da trajetória e os desafios enfrentados ao longo do seu caminho, aprendizados que moldaram a sua liderança e a sua visão de futuro na pecuária e no agro do Brasil. Com vocês, Paulo Eugênio. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Douglas. A gente é um prazer estar aqui no Tralicast, podendo compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa carreira aqui. Que legal, Paulo. Muito bom em recebê-lo. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho do... Como começou assim a sua vida no agro? A minha vida começou muito jovem, sabe assim? Eu comecei a trabalhar muito cedo, sabe? Meu pai sempre foi gerente de fazenda e desde cedo a vida nossa não tinha muita mordomia não, sabe? Então eu me lembro que com 8 anos de idade, 9 anos, a gente já montava a cavalo e ia mexer com boi. Ou lida no curral, ou montando a cavalo, ou juntando o boi. E pra gente, que já gostava, né, tanto eu como meu irmão, era um prazer muito grande, né? A gente ia pra escola doido pra voltar pra casa pra poder arriar, né? Então, meu avô foi fazendeiro, e assim, uma parte da minha infância e também depois que eu casei, eu mudei pra fazenda do meu avô, logo depois venderam. Mas interessante que meu pai sempre foi gerente de fazenda e meu pai sempre foi gerente em lugares muito distantes, sabe? A gente foi criado no Maranhão, nós fomos para lá em 82, para o Maranhão, para abrir uma fazenda lá, uma fazenda grande. E meu pai foi para lá para começar a fazenda do zero, sabe? Desmatou, colocou gado lá dentro e eu fiquei boa parte da minha infância e da minha juventude ali dentro daquela fazenda, sabe? Eu saí de lá em 2000, mais ou menos, porque minha mãe separou dele, foi para Minas, a gente continuou no Maranhão. E eu fui para Minas para estudar. Minha mãe sempre cobrando muito, né, que eu tivesse que ter uma profissão, né? Eu lembro que foi mais ou menos 99, 2000, eu fui para Minas para poder estudar. E assim, o que eu sabia, a única coisa que eu pensava era tinha que ser veterinário. Eu não conhecia nem a zootecnia na época, né, para você ter noção, socado dentro da fazenda, mexendo com boi. Então, assim, o sonho que eu tinha era ser um veterinário, né? Porque, assim, eu lembro daqueles veterinários indo pra lá, tocar vaca, fazer diagnóstico de gestação. Eu achava aquilo ali Cara, esse cara é o fera. Esse cara é o cara que eu quero ser. E fui pra Minas, estudei, entrei na faculdade, né? Em 2001 entrei na faculdade, em 2007 me formei. E quando eu me formei, antes de eu me formar, fui convidado, né? Eu era estagiário de uma empresa de consultoria e ensino em Belo Horizonte. Eles me convidaram para poder fazer parte do corpo técnico, né? Me tornei sócio, fiz minha carreira toda dentro dessa empresa. Tive a oportunidade de trabalhar em todos os estados do Brasil. Não, todos não. Acho que eu não conheço Amapá e não conheço Roraima. O restante, acho que eu já trabalhei em quase que todos, cara. Rodou muito então por esse Brasilzão Muito. fora? E assim, trabalhei um tempo com leite e hoje já faz 10 anos que eu trabalho na pecuária de corte, né? Assim, muito focado na área de nutrição. Fui professor de pós-graduação, já rodei bastante, Douglas, bastante mesmo, cara. Graças a Deus tive boas oportunidades, sabe? Tive bons clientes, muitas fazendas que a gente pôde atender. A gente já rodou bastante, sabe? E há um ano eu saí, né, dessa empresa, chamava Reagro. Empresa, inclusive, eu tenho muito carinho por ela e hoje eu tô na Nutrali, né? O Cássio era meu cliente e um dia por uma inspiração divina, por uma promessa, né, de buscar, assim, estar mais próximo de Deus, por voltar, assim, seguir um pouco mais numa linha espiritual, onde eu tinha mais acesso a Deus, onde eu podia trabalhar e conciliar o emprego, a família, com a minha espiritualidade, né? Tá próximo de Cristo. E, assim, eu gostava muito da forma que o Cássio conduzia os negócios dele, sabe?
E uma vez a gente teve a oportunidade, assim, eu já tive a oportunidade de participar de algumas decisões do Cássio e ver realmente que Deus age na empresa, nas coisas dele, sabe? E eu fiquei muito curioso para poder estar próximo daquilo. Então, um dos motivos que eu estou na Nutrali hoje é estar próximo de Deus e tentar trabalhar da mesma forma que, assim, adequar, né, assim, a família, religiosidade, né, espiritualidade, estar próximo de Deus e poder trabalhar numa empresa que tem Jesus, né, como nosso líder, né, como nosso, vamos falar assim, como quem conduz, né, as coisas da igreja, né? A gente precisa acreditar nisso, ter fé nisso, né? E porque assim, tudo que tudo que aparece, tudo que cresce, tudo que dentro da nossa vida, né, assim, depende de Deus, né? Deus está com a gente, assim, Ele é que propõe essas coisas, né? Então a gente precisa crer nisso, né? Que legal, Paulo. Quando você falou que você viajou, faltou apenas 2 estados do Brasil para você conhecer, então você viajava bastante. Como que era essa conciliar a carreira, as viagens, mais a família? Como foi? Foi desafiador? Me fala um pouquinho sobre isso. Esse foi um grande desafio que eu tive na vida, né? Assim, eu tinha um sonho de ser reconhecido profissionalmente, né? Assim, eu vim de uma família pobre, meu pai nunca teve grandes recursos, tive muita dificuldade para poder formar, né? Assim, não tinha dinheiro para poder me virar lá e eu não tinha ajuda de pais, né, de familiares para poder me bancar numa faculdade, assim, não tinha condição de ir para uma faculdade particular, era uma faculdade pública, curso integral, e eu precisava me manter lá. Então eu tinha que trabalhar e estudar, né? Então a minha vida era uma vida dupla, né? E fazer qualquer coisa, né? Eu trabalhei um tempo ferrando cavalo, trabalhei fazendo alguns bicos, eu mansava burro, fazia um monte de coisa que para poder gerar um recurso para poder me sustentar na faculdade, sabe? Graças a Deus nunca tive medo de trabalhar, nunca tive medo de, de pegar os desafios, né? Então, acho que isso aí me ajudou muito, sabe? E, cara, eu queria ser um bom profissional, eu queria ser reconhecido. Acho que o Reagro me ajudou a alcançar esse propósito, sabe, cara? Só que assim, cara, você viajava a semana toda, né, cara? E minha mulher ficava sozinha, minha mulher sempre reclamou muito, né? Porque a gente não tinha uma vida familiar legal. Então, sim, foi muito legal profissionalmente, porque hoje eu acredito que tem muitos estados aí que o pessoal me conhece, fiz muitos amigos. Engraçado que você vai nos eventos, cara, você demora 2 horas para andar 100 metros. Sim, graças a Deus eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos. E, cara, ser profissional, cara, é lindo ser profissional, ser um ótimo profissional, ser reconhecido. Mas assim, mais maravilhoso ainda, cara, é chegar em casa, ver sua filha, sabe? Ter um final de semana só, nós três, sabe? Eu, ela e minha esposa. Isso eu te sentia muita falta, cara. E você ficava a semana toda, assim, você chega no nível, Douglas, que eu não tinha mais assunto com a minha esposa, cara. Porque minha vida era boi, minha vida era nutrição, minha vida era decisão, minha vida era estratégia, minha vida era gestão, minha vida era tomar decisão, minha vida era mercado futuro, minha vida era pensar como é que ia ser o preço do boi, se eu ia comprar, se eu ia vender, que preço que estava, quanto que eu podia pagar, sabe? Que tipo de insumo que barateava a dieta, o que eu podia fazer para melhorar a eficiência do meu cliente. Essa era a minha vida, cara. E minha mulher não compartilhava com isso. Minha mulher, apesar de ser veterinária, ela trabalhava com clínica de pequenos. E eu não tinha mais assunto, cara. Até chegar num ponto que eu conversava com ela na segunda-feira quando eu saía de casa e voltava a conversar com ela na sexta-feira quando eu chegava, cara. Isso aí começou a me incomodar, cara. Sabe? Começou a ter problema familiar, minha mulher começou a me pressionar. E assim, a gente precisa ter um equilíbrio, cara. E você chega num ponto num volume de viagem, cara, que o equilíbrio, ele acaba desaparecendo, sabe? Então,
A minha decisão, por exemplo, quando eu vim para Nutrali, cara, foi justamente por isso. Eu queria buscar esse equilíbrio novamente, cara. Eu queria ter o equilíbrio do profissional, do espiritual e do familiar, sabe? Eu queria poder acordar cedo, me lembrar que existe Jesus Cristo e agradecer para Ele pelo dia. Agradecer pelo dia anterior, agradecer pela minha família. Pedir para Ele me dar coragem para poder vencer aquele dia, sabe? E trabalhar numa empresa que a gente pode compartilhar abertamente sobre Jesus, sobre Cristo, sobre a nossa espiritualidade, e não só aquela empresa que a gente é profissional e tem que mostrar serviço, sabe? E às vezes isso aí aproxima a gente de Deus e Deus aproxima a gente da nossa família. Então isso aí tem sido uma coisa, um equilíbrio muito importante para minha vida hoje, sabe? Não que a gente não é profissional, não que a gente não é técnico. Eu continuo estudando, continuo me aperfeiçoando. Hoje a gente atende grandes confinamentos, né? Sempre atendi grandes clientes, né? Grandes plantas. Sempre tive que tomar decisões importantes. Mas eu acho que o equilíbrio, ele te torna um profissional tanto mais seguro, sabe? Quanto mais tranquilo. Você consegue suportar melhor as pressões. Por quê? Porque você está tranquilo. Porque você tá bem com você mesmo, sabe? Isso aí muitas vezes faz falta, cara, porque a pressão, cara, ela começa a te tirar de um lugar vou falar assim, de equilíbrio, que você começa a se esconder da pressão. Por quê? Porque você está, de alguma forma, fora desse equilíbrio, sabe? Ou com um problema familiar, ou com um problema espiritual, ou com um excesso de trabalho. Eu acho que na hora que você sai desse equilíbrio, você começa a perder um pouco da sua segurança, sabe? E aí é onde é que você começa, vamos falar assim, a declinar na sua vida profissional. Então, assim, eu demorei a entender isso, eu te falar que eu estou numa construção disso para minha vida. E vou te falar que tudo foi bom na minha vida. Tudo teve que acontecer, cara. Deus permitiu que eu pudesse conhecer muita gente, que eu pudesse ver muitas realidades, porque isso aí ajudou a formar o meu caráter, ajudou a formar o Paulo profissional, sabe? E me ajudou a pensar e chegar onde eu estou hoje, cara. Acho que isso é uma evolução, sabe? Não sei se eu fui claro ou se fez parte da sua pergunta. Perfeito, perfeito. É legal porque, assim, o intuito do nosso podcast, muitas vezes a gente assiste bastante coisa no YouTube e a gente vê algo muito técnico. Não que isso não seja legal, mas por trás do técnico também existe os conflitos, né, os desafios do ser humano, que também tem uma família, que também tem os seus desafios mesmo no dia a dia, né? Então, o intuito desse nosso podcast é trazer essa essência, Paulo. Então, é muito bacana quando você compartilha esses dois lados, porque atrás do técnico tem um ser humano também, né? Então, ter esse entendimento, principalmente para a galera mais nova que está entrando nessa área, saber de toda essa dinâmica e se preparar também, porque os desafios vêm, né? Então isso é muito bacana. Paulo, eu gostaria que você compartilhasse também que você passou por um momento também bem complicado assim da sua vida, que foi na época do Covid, né? Sim. Chegou a pegar o Covid, né? Eu acho que no Reagro eu tive assim, a minha carreira no Reagro eu entrei lá como estagiário e saí como... Na verdade, o Reagro ele tinha 4 especialidades bem definidas. Eu vou chegar onde você quer, você perguntou. 4 especialidades bem definidas e assim, eu saí como trainee e saí como gestor de uma das especialidades, que era a especialidade de gado de corte. Fui gerente nacional de corte durante uns 5 a 6 anos. Sabe? Então, assim, na época da pandemia, cara, eu tinha que visitar muitos estados, muitas cidades, a gente tinha uma equipe grande espalhada. A gente não teve como ficar muito tempo em casa e nem fazer o knockdown, e a gente tinha que trabalhar, cara, e tinha que entregar resultado, né, como todo profissional na época da pandemia. Então acabou que em um dessas viagens minhas, cara, me contaminei com a Covid, cheguei em casa uma dor de cabeça, sabe, reclamando com a minha esposa. E geralmente, quando eu tenho dor de cabeça, alguma coisa, eu gosto de ir pra academia, cara. Vou lá, dou uma treinada e a dor... E, cara, esse dia não passou, cara. Isso era uma sexta-feira, no sábado eu tive uma febre. E, cara, essa febre também não passou. Fui no hospital na segunda-feira. O médico
falou que eu estava bem e pediu para retornar na quarta. Quando eu retornei na quarta, eu já estava com falta de ar. Ele já me internou. Dessa internação, eu fiquei três dias internado em Cuiabá. Fui transferido para Belo Horizonte, fui para uma Mater Dei, né? Porque o médico falou com a minha esposa que meu quadro clínico estava piorando, minha saturação estava caindo. Fui para uma Mater Dei em Belo Horizonte. Achei que eu fosse morrer, cara. E assim, achei realmente que esse era o fim, sabe assim. Não conseguia respirar e fiquei em torno de 15 dias entubado. Quando eu recuperei, quando eu voltei ao normal, cara, tudo isso que eu te contei da minha trajetória no Reago, isso aí pesou muito, sabe assim. Porque, como eu falei anteriormente, eu sempre quis ser reconhecido profissionalmente. E quando eu cheguei como gestor da empresa, eu cheguei a um cargo da diretoria, sabe? E você vê e fala assim, cara, hoje eu tô morrendo, sobrevivi, sempre quis ser um excelente profissional e não é isso que me preenche mais, cara. E aí você vê que você passou por um momento de risco, mas, cara, eu quase morri. E você vê e fala assim, cara, a vida não é só o profissional, sabe, cara? E aí você começa a buscar o equilíbrio. E aí você começa a olhar para sua esposa. Naquele momento eu não tinha filho. E você começa a valorizar algumas coisas, cara, que você não tinha. Porque a única coisa que eu dei o valor até aquele momento foi minha vida profissional. E de repente, eu quase perdi a vida e falei assim, cara, mas e um filho? E a minha esposa? E ter um neto? Sabe? E eu comecei a remontar minha vida novamente, sabe assim? Falei, cara, não é assim, não é isso que eu quero. A questão profissional, ela deixou de ser minha prioridade. Naquele momento, quando eu saí da Covid, eu já sabia que eu tinha uma dificuldade muito grande de engravidar minha esposa, eu era infértil. Naquele mesmo ano da Covid, eu demorei muito a me recuperar, eu passei por uns tratamentos psicológicos, psiquiátricos também, sabe? Fiz muita terapia, muita fisioterapia para voltar a me movimentar normalmente. Então foi um período muito difícil, eu repensei muito a minha vida, sabe? E engraçado, sabe, Douglas, que naquele momento, cara, a minha esposa teve um câncer de útero, cara, um carcinoma. E eu lembro que eu levei ela pro hospital, cara, e na sala de cirurgia a médica falou para ela, falou, ó, se tiver algum sangramento eu vou tirar seu útero. E minha esposa virou para ela e falou assim, meu útero você não vai tirar. Ah, então você não está pronta, você não está preparada para fazer a cirurgia. Eu falei assim, então você não vai fazer minha cirurgia. Eu fiquei louco, cara. Falei, cara, você tem um carcinoma no útero. Como é que você não vai fazer cirurgia? Ela virou para mim, não vou. E aí eu peguei e falei assim, então beleza, nós vamos numa ginecologista agora. Peguei e levei ela na ginecologista em Cuiabá, ela foi na ginecologista, a ginecologista virou para ela e falou assim, se eu tivesse o problema que você tem, eu procurava um médico em São Paulo, ele chama Dr. Jesus. Realmente, ele chama Jesus. Saímos de lá, eu estava indo pro nosso escritório, né, no Reagro, e falei assim, procura no Google o nome desse cara e liga para ele. Pô, minha mulher ligou para ele, ela entrou em contato com ele, a secretária retornou para ela e com meia hora ela marcou uma entrevista com o Dr. Jesus. Com 20 dias ela foi a São Paulo, fez os exames, marcou a cirurgia, tirou o carcinoma, manteve o útero intacto, voltou e ela pediu uma recomendação para ele de um técnico, de um médico que trabalha com reprodução, pudesse fazer um embrião nela. Ele falou, um amigo meu que eu conheço, que é bom, ele está em Cuiabá. Ela voltou para Cuiabá, nós procuramos esse médico. Eu infértil, minha mulher com câncer de útero, recuperado, tinha tirado o colo, sabe? Dr. Kotek, que Deus abençoe ele, fez a coleta, deu um embrião. Colocou um embrião, uma prenhez, uma menina.
Então, assim, desculpa, eu tô até emocionado, mas assim, você vê que a partir de um problema, sim, você busca algo na sua vida achando que aquilo ali vai te trazer a felicidade, cara. E de repente, por um problema, uma doença que quase te leva, te faz mudar todo o percurso, sabe, cara? E aí você vê que para você chegar na sua filha, cara, ainda tem uma batalha ainda, cara, para você vencer, sabe? E graças a Deus, Deus, a cada momento, cara, Deus pôde estar próximo da gente e cada batalha dessa teve, cada obstáculo dessa a gente conseguiu vencer, sabe? E hoje a Sara tá lá em casa, né? E assim, hoje é a minha princesa. E eu posso falar para você que tá tudo pronto, sabe, Douglas? Tá tudo aí, cara. Então hoje a gente continua sendo um bom profissional. Minha esposa tem uma filha, eu tenho uma filha. Então assim, você... E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender a cultuar, sabe assim? Saber que não é só a vida profissional, sabe, cara? Não é só engordar boi, não é só ter eficiência, não é só ser o cara da gestão, não é só ser o cara da estratégia, sabe? Mas você também tem que ser o cara, pai da Sara, o marido da Wenta, sabe? E colocar isso no equilíbrio, sabe? Eu acho que isso aí, e ter a Nutrali valorizando isso, sabe? Valoriza na família. Então, assim, graças a Deus, meu pastor é meu patrão, sabe? Então, assim, sábado ele pôde ir na minha casa, então, de levar uma palavra, levar uma mensagem de Deus para nós, que isso aí faz muita diferença, trabalhar na Nutrali. Porque não é só a vida técnica, não é só a carreira profissional, não é só o que você entrega, cara. É se você está com Deus no seu coração, se você está acreditando nele. E se ele é o responsável por te entregar os seus resultados, sabe? E você confia nisso, a sua vida muda. Então, tá dentro da Nutrali quer dizer assim, você tá com a mão de mão dada com Deus, sabe, cara? E assim, ele vai ser o responsável por te fazer crescer profissionalmente, por te entregar o resultado que você precisa. E quando você viajar, ele vai estar em casa cuidando da sua família, cara. Sabe? Então, assim, eu vejo que eu acho que essa é a busca do equilíbrio, sabe, cara? Que é Deus, família e trabalho, cara. E não pode ser diferente, né? Então, acho que a gente tem trabalhado, buscado, eu pude compartilhar, assim, de forma bem rápida, algumas decisões que eu tomei na minha vida e que essa luta, essa busca não vai parar. Essa busca não vai parar, sabe? Então esse é o Paulo desde a época do antes do Covid e o pós-Covid, sabe? Então acho que veio, é como se fosse uma virada de chave. E graças a Deus isso aconteceu, assim. E sou muito grato por tudo. Sou grato pelo Reagro, grato pela oportunidade que o Cássio me deu. E grato por hoje Deus ser tão maravilhoso assim na minha vida. Que legal, Paulo. Que legal. Como é enriquecedor a gente ouvir toda uma trajetória antes do técnico, o ser humano, né? O ser humano que também tem as suas dificuldades, suas batalhas e ver como Deus vai agindo, né? Em cada ponto, em cada etapa, né? No seu começo, né? No seu estudo, na dificuldade do Covid, depois o câncer da sua esposa, para a bênção da sua filha, né? Daqui a pouco vai dar 11 horas e você vai sair daqui para você almoçar e você almoça em casa, vai ver o sorrisinho dela, né? Exatamente. Isso são coisas que não tem preço, né? São coisas que têm valores e isso é muito legal. Paulo, muito bacana você compartilhar isso tudo com a gente, porque vocês que estão assistindo aí, se você que é jovem, que tá com aquela ambição, eu vou crescer, eu vou ser reconhecido profissionalmente, mas não esquece do... Eu acho que assim, a vida ela tem etapas, sabe, cara? E você precisa vencer essas etapas de forma profissional e inteligente, sabe, cara? Eu acho que assim, não adianta você, no início da sua vida, uma vez, sabe, Douglas? Um grande amigo, cara, ele me falou um negócio que eu nunca mais esqueci, cara. Nossa vida, ela tem... Se você pensar hoje, você tem 30 anos vamos falar assim, de eficiência produtiva.
profissional. Então vocês têm os primeiros 10, os primeiros 20 e os primeiros 30 anos, cara. Acredito que os primeiros 10 anos da sua vida, vamos pensar assim, você recém-formado, com 25 anos até os 35, é um período onde você vai trabalhar muito, porque esse período você vai semear, cara. Você tem que semear, você tem que criar relacionamento, você tem que adquirir capacidade profissional, você tem que conhecer o mercado. Você vai produzir, porque é o seu momento de semear. Mas nos próximos 10, 20 anos, quer dizer, que seria a segunda década, né? Seria dos 35 aos 45, você ainda tem muita força física, né, para semear, mas você já está colhendo dos 10 anos que você plantou anteriormente, cara. E aí eu vejo que assim, você tem os outros 30 anos, últimos, né, até a última parte, né, que são dos 45 aos 55. Você já não tem mais a mesma força física e basicamente você colhe dos 20 anos que você colheu. Então assim, vou fazer 20 anos de formado em 2027, sabe? Ainda tenho trabalhado muito para semear, sabe? E eu acho que para você que está entrando agora no mercado de trabalho, você precisa dos seus 10 anos de semeadura, sabe? Porque você semeia, o segundo ano, segunda década você semeia e colhe, e a terceira década você já não tem mais a mesma força física para continuar semeando. É engraçado porque assim, o profissional, quando ele perde os 20 anos, cara, ele quer semear na terceira década dele, ele já não consegue mais. Ele tem que ter uma experiência dentro daquela área para poder usar da experiência para poder garantir o sucesso profissional dele e as entregas de resultado, né, cara? Porque ele já não consegue mais ter a mesma disposição, coragem de um cara de 20 anos, né? Então acho que na hora que você pensa nesses três décadas e você executa isso de forma eficiente, cara, eu acho que não tem como você errar, sabe? E quando você tem, por exemplo, eu tive grandes tutores, grandes pessoas, grandes nomes que me ajudaram na vida, porque foram pessoas que já estavam, por exemplo, às vezes você está com 30 anos de formado, cara, pegando um rapaz novo, um cara novo, com coragem, cara. Você tem que sugar um pouco dessa experiência dele, sabe, cara, para você. Porque ele já passou por isso, cara. Hoje a gente tem um programa de trainee aqui dentro, a gente está elaborando agora, cara, justamente por quê, cara? Porque eu já estou com 20 anos, eu já não tenho a mesma coragem que eu tinha. Eu preciso passar um pouco da minha experiência, começar a treinar pessoas jovens, né? Para que elas possam executar coisas que eu não tenho mais coragem de fazer, cara. Antigamente tudo era fácil, sabe, cara? Acordar cedo sem dormir e viajar e pegar a estrada. Cara, hoje eu já tenho que pensar, né, cara? Se eu consigo virar uma noite, se eu tô lá por exemplo, às vezes você tá lá em Vila Bela e quer vir embora para Sinop, cara. São 1.000 e tantos quilômetros de viagem, assim, você não tem mais aquela disposição para chegar aqui, né, cara? Assim, você tem que parar no hotel e vir. Às vezes o cara novo não, ele monta no carro e chega. Então eu vejo que isso é importante, sabe, cara? Essa jornada profissional, cara. E hoje você como líder, como gestor, vamos entrar um pouquinho no bloco ali de gestão e liderança. O que significa liderar pessoas para você hoje, Paulo? Cara, liderar pessoas, assim, hoje o maior desafio de um gestor é liderar pessoas, né, cara? Assim, liderar números, resultados, fazer conta, algo muito mais fácil, né, cara? E quando você vai liderar pessoas, vem um desafio, né, cara? Primeira coisa, cara, assim, a sua equipe, ela sabe onde que ela quer ir, cara? Ela tá engajada, sabe? Isso tá claro para todo mundo, qual que é vamos falar assim, a estratégia da empresa, o que a empresa quer, onde a empresa quer chegar. Então acho que o primeiro passo assim, é essa definição, sabe? Depois é distribuir isso para as pessoas, sabe? Engraçado que ontem eu estava lendo um livro da minha filha, cara, e eu achei muito interessante, né? Assim, era a história do leão, do rei leão que estava preparando para uma guerra. Não sei se você teve essa experiência. E ele pegava cada animal, cara, e cada animal daquele ele tirava do melhor do animal. Por exemplo, a raposa pela astúcia dela, sabe? O burro pela volume da voz dele, porque quando precisasse de uma batalha. Então, assim, era o cara que sabia fazer a leitura das pessoas e tirar o melhor delas, sabe? Acho isso é ser líder hoje, sabe, cara? Você chegar na pessoa e falar assim, cara, esse cara é muito bom pra quê?
Ninguém é bom para tudo, cara. Mas tem gente bom para cada item, sabe? Para cada afinidade, para cada perfil, cada comportamento. Então, quando você vai procurar contratar um colaborador, o que que você procura nele? Cara, primeiro, qual que é o perfil do cargo? Assim, o que que aquele cargo ele tem que executar, sabe, cara? Bicho, é um cara que vai para uma área mais técnica, vai para uma área mais comercial, e a gente tem que fazer a leitura do perfil, sabe? Como é que é o perfil dele? Será que é um cara mais comunicador? Um cara mais vermelho, mais analítico, sabe? Mais dominante? Então, assim, eu acho que é importante você pensar dentro do cargo qual que é o perfil que vai executar aquele cargo, sabe? Isso facilita, porque o cara, quando você coloca um cara num cargo que ele tem afinidade pelo cargo, ele se solta muito mais rápido, né? Eu, particularmente, eu prefiro frear a pessoa do que ter que empurrar, sabe? Então eu sempre gosto dos perfis mais dominantes, sabe? Aqueles caras que tomam a decisão, que pegam o negócio para fazer e entrega, sabe? Por exemplo, o seu cargo, por exemplo, quando eu te escolhi, né? E eu te avaliei, quando eu te avaliei, realmente eu vi e falei assim, cara, esse cara aqui é o cara que eu vou soltar o serviço na mão dele e ele vai me entregar o resultado e vai trazer as contrapartidas, vai trazer as decisões que ele tomou e a gente vai sentar junto e ele vai ser o executor do negócio, sabe? Então eu tenho afinidade pelo cargo executor. Então acho que é assim que a gente tem escolhido hoje na empresa, sabe? E assim, ô Paulo, você já rodou muito, né? Já liderou muitas equipes e a gente sabe que trabalhar com a pecuária é muito delicado e existe momentos de pressão. Como tomar decisões em momentos de pressão? Cara, interessante, assim, eu tenho um perfil que me ajuda um pouco, sabe, cara? Eu sou um perfil dominador analítico. Eu acho que essa parte do perfil analítico, ele me ajuda. Primeira coisa, você sob pressão, se você tomar uma decisão, vamos falar assim, irresponsável, né, ou imediata, pode se correr o risco de tomar uma decisão errada, né? E assim, o mercado tem diversos momentos que ele tem muita pressão, uma pressão de baixa, uma pressão de alta, entendeu? Uma pressão de insumo caro, uma pressão de arroba cara, né? Igual assim, você tem uma pressão não só econômica, mas também política, entendeu? Hoje a gente tá passando por um processo aí de um problema político, econômico, né? De dificuldade, principalmente, você olha pro agronegócio, né? Assim, você pega a agricultura com a dificuldade grande financeira, né? Assim, as contas não estão fechando. Você pega o agricultor com dificuldade, você pega o pecuarista no momento um momento áureo para o pecuarista, né? A arroba do boi tornando a subir novamente. Assim, o milho numa condição muito interessante, sabe? A relação de troca do milho por boi muito legal. Então, assim, com a margem legal dentro dos confinamentos, que é o nosso negócio hoje. Então, você vê que são momentos distintos, né? Assim, e a gente tem que lidar com o agricultor com dificuldade. E eu preciso lidar também com um problema emocional do pecuarista que pode tomar uma decisão errada também e perder a oportunidade, sabe, cara? Então acho que a gente tem que sempre trabalhar de forma... Primeira coisa, a experiência ajuda a gente a tomar uma decisão. A experiência traz tranquilidade pra gente. Então é sentar, fazer conta. Acho que é algo importantíssimo hoje é fazer conta. O Excel hoje nunca... O muito Excel é pouco. Então quanto mais Excel a gente usar, quanto mais Excel se fizer e a conta fechando no Excel, existe uma probabilidade de dar certo na prática. Se a conta não fecha no Excel, não adianta ir para a prática, que existe um risco muito grande. Então a gente tem, primeira coisa, assim, sentar, olhar para o cenário, fazer a conta, tomar a decisão correta, sabe? E assim, tomar muito cuidado, cara, assim, com decisões imediatistas, sabe? A gente vê muita gente tomando decisão imediatista e errando. Por exemplo, no momento de alta, eu preciso comprar boi naquele momento porque o boi está subindo. Calma, faz conta, cara, sabe? O boi caiu, eu preciso comprar boi agora porque calma, vamos fazer conta. Assim, é lógico que você não pode perder o time, mas você precisa fazer a conta consciente. O que você está fazendo? Aonde você quer chegar? Por que você está comprando boi? Qual o volume de boi que você tem que comprar? Seu caixa permite você comprar esse volume de boi? Porque não é só comprar boi, você tem que comprar boi e a comida. Você já se estocou? Você está estocado? Você está programado para comprar boi? Qual que é o custo da sua arroba produzida? Sabe, qual que é a margem que essa compra vai trazer para o seu negócio? O tanto de perguntas
a ser feitas para tomar decisão sob pressão. E geralmente assim, cara, a conta do boi, assim, ela é feita de trás para frente, né? Como é que eu vou vender esse boi? Eu vou vender por 350, então quanto que eu posso pagar sabendo que minha arroba custa tanto? E aí você sabe o valor da sua compra. Se você trabalha dessa forma, travado nas duas pontas e travado no meio com o seu estoque, sabendo qual que é o seu custo de produção, dificilmente você vai errar, sabe? Porque sua margem está garantida, sabe? Então eu vejo que muitas vezes a pecuária, ela pode ser previsível. Ela deve ser previsível, sabe? Porque você tem uma previsibilidade de margem. Qual que é o grande desafio, cara? São as pessoas que não têm previsibilidade. E aí começa a consumir a margem, perde caixa, fica sem poder de compra, né? E aí acaba perdendo, tomando decisões equivocadas. Aproveitando o gancho, hoje com a nutrição animal, qual é a importância da nutrição para a rentabilidade da pecuária moderna? Cara, nós estamos falando, vamos pensar assim, cria, recria, engorda, certo? Se a gente for pensar a nutrição nas três atividades, a atividade da cria hoje ele é o item de maior impacto econômico, tá certo? O maior custo é dentro da cria. Dentro da recria e engorda, né, como você tem o custo da recompra dos animais, da reposição, tá certo? A nutrição hoje ela representa o segundo custo de maior impacto dentro das atividades. Então assim, se eu vou comprar um boi e vender um boi, o maior custo que eu tenho é a compra do boi. O segundo maior custo é a comida desse animal. Então assim, e na atividade pecuária, você tem que trabalhar com esses custos na sua mão. Por exemplo, você tem um custo que é a compra do boi, você tem um custo que é a compra do insumo e você tem o preço do boi vendido. Esses três itens eles são muito impactantes. Se eu acerto no custo da compra do insumo e acerto no preço do boi, mas eu erro o valor da compra, entendeu? Eu posso prejudicar a minha operação. Então as três operações ela tem que estar muito na mão do cidadão. E qual que é o impacto dessa nutrição lá dentro? Eu preciso ter previsibilidade de desempenho. Concorda? Porque como é que eu defino o preço da venda? Travo o preço da venda, imagina que eu travei a 350, vou comprar um boi a 390 e eu imagino que o meu custo de produção é R$200 por arroba. E se o meu custo de produção ele mudar para R$270 por arroba? Porque eu não travei o meu custo ou eu fui ineficiente? Entendeu? Ou eu não tive um acompanhamento bem feito nesse cenário. Eu consumo minha margem. Não adianta eu ser bom na compra do meu boi, bom na venda do meu boi, no preço, né? Na negociação com o frigorífico, ou na trava, ou no termo. E eu no meio do caminho, cara, eu não ter previsibilidade. Ou eu não saber posicionar o produto certo no momento certo. E ter uma arroba, vamos falar assim que a minha arroba não ficou competitiva. Então na hora que a gente fala o mercado de nutrição, cara, ele é um mercado, ele é um item, vamos falar assim, dentro da pecuária é um dos itens que tem um impacto muito relevante, cara. Se você pensar hoje, onde que está o dinheiro da pecuária? Certo? Está na nutrição, cara. Ou está no boi, ou está na nutrição. Aí você pode virar, mas e na mão de obra, Paulo? E na sanidade? Tudo isso aí também onera, né? Ou gera gasto dentro da pecuária. Mas não é tão representativo quanto a nutrição é hoje. Então, ser eficiente na nutrição, né? Consequentemente, você tem vamos falar assim, tem uma probabilidade muito alta de você ser eficiente dentro da pecuária. E aonde o produtor você acha que ele mais erra quando o assunto é suplementação? Cara, existe dois tipos de compra, cara. Existe o cara que compra preço e o cara que compra resultado, certo? Nem sempre o cara que compra preço ele está comprando resultado, cara. Porque assim, o preço de um produto baixo não quer dizer que é o mais econômico, concorda? Porque ele pode ser barato, mas não gera desempenho, cara. Muitas vezes você pode comprar um produto um pouco mais caro, mas ele dá um desempenho mais alto e economicamente ele é mais eficiente, cara. Então eu vejo que muita gente erra por quê, cara? Porque o pecuarista é um cara, geralmente, que ele não faz conta do custo-benefício, tá certo? A conta dele, ele não finaliza ela. Ela é, vamos falar assim, ela é medíocre, né? Claro que eu não vou generalizar, tem muitos produtores aí bem eficientes,
Mas eu vejo que a grande maioria faz uma conta pela metade, certo? Então, assim, na hora que você faz a conta pela metade, cara, você não vê o custo-benefício. E aí você começa a escolher produtos de qualidade inferior, cara. E esses produtos de qualidade inferior não têm condição de entregar o mesmo resultado de um produto de qualidade superior. Não existe almoço grátis, concorda? Então, por exemplo, às vezes eu compro um produto que ele é R$10 mais barato, mas ele tem um custo de uma roupa produzida R$20, R$30 mais caro do que um produto que é em torno de R$10 mais caro. Isso é comum no mercado. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu falei, cara, existe 2 tipos de dieta. Dieta de baixo custo, dieta de alto lucro. Entendeu? Opta por uma dieta de alto lucro. Tá? Vocês estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Até minha cadeira caiu aqui. Vocês que estão nos ouvindo, entende isso. Tá? Existe a dieta de alto custo. Alto lucro E de baixo custo. Tá? Paulo, cara, que legal assim você compartilhar isso tudo aí com a gente, né? A gente vai entendendo a essência, né? Vai vendo qual que é a diferença, vai aprendendo com tudo isso, tá? E agora vamos entrar aqui para uma parte, né? A gente já está caminhando para o final, né? Então muito bacana a gente estar tendo essa troca. Fala só um pouquinho mais, Paulo, sobre qual é o papel da tecnologia na formulação das dietas de hoje? Boa pergunta, assim. Tecnologia nas dietas de hoje, assim. Hoje nós estamos num nível de detalhamento de dieta muito interessante, sabe assim. Em alguns momentos, cara, assim, o mercado, isso é muito comum, o mercado ele define isso, sabe, Douglas? Você tem momentos no mercado que a gente não consegue trabalhar com muita tecnologia, por exemplo, nós tivemos um momento, o ano passado, né, de um boi de baixa, de um custo de arroba bem alto, então assim, é difícil você posicionar um produto com tecnologia porque muitas vezes o produtor não aceita, porque fica um pouco mais caro, sabe? E na hora que você coloca a tecnologia dentro de um produto, cara, igual, por exemplo, hoje você tem ionóforos, você tem leveduras, né, tanto extratos como leveduras vivas, você tem parede de levedura, né, você tem adsorventes, você tem óleos essenciais, né? Você tem uma gama de produtos tecnológicos hoje aí que realmente trazem resultados, sabe, cara? E muitas vezes o produtor não acredita, cara, sabe? Muitas vezes o próprio técnico não acredita, porque acha que é caro. E a gente vê, cara, que incrementos aí de 7 centavos, 8 centavos por dia, trazendo aí 150, 120 gramas de peso dia aí por cabeça, sabe, cara? E é conta, cara, sabe? Assim, a tecnologia ela veio para ficar. Sim, são várias pesquisas que o mercado tem desenvolvido, sabe? Muitos profissionais aí, pesquisadores de alto nome aí no mercado, estudando, as empresas, né? Incentivando isso, investindo nisso, investindo em tecnologia. E esse mercado ele vai absorver isso, cara. Ele está absorvendo, sabe? Você pega um momento desse de boi com custo de arroba interessante, né? Com dietas mais baratas, o milho barato, possibilitando, né? Dentro do mercado de arroba cara, uma dieta barata, você consegue colocar muita tecnologia. E é o que a gente tem trabalhado, sabe? Incentivado nossos clientes a sempre estar trabalhando com um pouco mais de tecnologia, porque o resultado vem, cara. Porque às vezes a diferença de 7 centavos, 10 centavos, 15 centavos que você coloca num produto, cara, ele te dá uma diferença aí de 150, 200 gramas a mais de desempenho, sabe, cara? Então, e se você não coloca esses 7 centavos, você perde as 20 gramas, as 200 gramas, as 150 gramas, cara. E se a gente for pensar hoje num boi de R$350, né, a gente fazendo conta hoje, cara, você pega hoje um boi de R$350 arroba, né? R$350 dividido por R$15, dá em torno de R$23 o quilo da carcaça. Tá certo? Então, assim, se eu pego um produto, cara, um produto que me dá 50 gramas de carcaça, nós estamos falando de R$1,16 por dia. Então, eu faço um investimento de 10, 15 centavos para ele me devolver R$1. Então, isso é custo-benefício. Então, a tecnologia ela está aí para ser usada. Ela precisa ser usada, sabe?
E a gente não tem que testar isso em fazenda. Ah, vamos fazer um lado a lado aqui para ver se essa tecnologia vai acontecer. Cara, o pesquisador, cara, para poder testar a tecnologia, ele tem que isolar um tanto de parâmetro, né? Ele tem que ter uma análise estatística para poder aquela análise estatística gerar o resultado que ele precisa para mostrar exatamente qual que é o benefício que aquela tecnologia tem, que muitas vezes, cara, na fazenda a gente não consegue mostrar esse resultado. E assim, eu quero deixar uma mensagem para os técnicos, cara. Tecnologia ou você acredita ou você não acredita, cara. Né? Não tenta testar, cara. Porque muitas vezes, na hora que você testa, você queima a tecnologia porque você não tem, vamos falar assim, a metodologia suficiente para poder testar esse produto, cara. Tá certo? Então, assim, eu sugiro assim, eu tenho uma mania, cara, de estar sempre lendo artigo. Cara. Eu gosto de ler artigo. Então, assim, pelo menos eu tento ler, assim, um artigo por dia, cara. Por quê? Porque você precisa se atualizar e saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia, no mundo da suplementação. Porque a gente precisa levar isso para os nossos clientes, porque eles merecem, eles precisam disso. E hoje, assim, quando a gente fala da Nutrali, cara, por que eu vim trabalhar aqui também? Porque nós somos uma empresa que leva tecnologia para os nossos clientes, cara. A gente busca isso, a gente estuda isso. A gente entende como posicionar isso no produto e como que leva isso para o cliente para melhorar o resultado dele, cara. Então, na hora que você fala em tecnologia, cara, eu acho que a Nutrali, ela se entranha muito bem nesse lugar, sabe assim? Ela assume esse lugar como um lugar de vamos falar assim, de prioridade para ela, sabe? Então, eu tenho muita admiração em trabalhar aqui e poder estar sempre, assim, como sou responsável também pela parte de produtos e qualidade do produto, estar sempre inovando, né, com as empresas, conversando, discutindo os resultados e levando isso aí para os nossos clientes, né, para que eles possam ter o melhor resultado possível. Perfeito. Que legal, Paulo. Muito bom. Senhoras e senhores, agora estamos caminhando para o final. E como de costume aqui no nosso podcast, nós temos o ping-pong. Eu faço pequenas perguntas e você me responde com uma palavra ou com respostas curtas. Certo. Beleza? Vamos lá? Tá preparado? Treinou em casa, Paulo? Opa. Então vamos embora. Tá. Um valor que nunca se negocia. Verdade. Um hábito que mudou a sua vida. Deus. Melhor conselho que já recebeu. Eu acho que é o equilíbrio. Um erro que te ensinou muito. Ah, vários. Vários erros. Uma carreira de 20 anos eu errei muito. E assim, graças a Deus eu errei, porque a partir do momento que você erra, você muda. Um livro que recomenda. A Bíblia. Um líder que te inspira. Cara, eu tenho líderes que me inspirou muito, cara, mas eu vou falar do Robson Vilela, cara. O futuro da pecuária em uma única palavra. Responsabilidade. O futuro da Nutrali em uma única palavra. Deus. Agora você pode desenvolver um pouquinho mais nessa pergunta, você fica à vontade. O que você gostaria que falasse sobre você daqui 30 anos? Assim, eu gostaria que meu nome estivesse relacionado à confiança. Eu sempre trabalhei para o meu nome estar relacionado à confiança. Acho que tanto na minha carreira de consultor, como na minha carreira de gestor hoje, eu sempre quis que a confiança fosse uma palavra vinculada ao meu nome. Senhoras e senhores, estivemos aqui hoje com Paulo Eugênio nesse bate-papo da NutraliCast. Então, se você gostou, comente, compartilhe, envie para amigos no grupo do WhatsApp e assim vamos seguindo. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Até mais.